Comentário de João, capítulo 3, do 1 ao 6. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu e lhe disse: em verdade te digo, a não ser que o homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, a não ser que alguém nasça da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Número 1. Ora, havia um homem. Na pessoa de Nicodemos, o evangelista então nos mostra quão transitória e frágil era a fé daqueles que se achavam atônitos ante a vista dos milagres de Cristo e pressurosamente se apinhavam ao seu redor. Pois este homem pertencia à ordem dos fariseus e desfrutava da categoria de governante em sua nação e, portanto, se avantajava em muitos aos demais. A plebe, em sua maioria, era influenciada pelos levitas, mas quem não teria imaginado que um homem forte em erudição e experiência era tão sério e sábio? Entretanto, à luz da resposta de Cristo, é óbvio que nada estava mais distante de seu propósito do que o desejo de aprender os rudimentos da religião. Se um governante entre os homens a menos que um menino, o que pensaríamos do público em geral? Se um governante entre os homens é menos que um menino, o que pensaríamos do público em geral? Ora, embora o alvo do Evangelho fosse mostrar-nos como um espelho, com poucos em Jerusalém se predispunham a receber o Evangelho, contudo essa história é extremo proveitosa também em outras facetas, particularmente porque nela aprendemos acerca da natureza corrupta da raça humana, que é o ingresso certo da entrada na escola de Cristo, por cujos rudimentos devemos ser formados a fim de fazermos progresso na doutrina celestial. Pois a suma no discurso de Cristo consiste em que, para sermos discípulos legítimos, temos que transformar-nos em novas criaturas, mas antes de avançarmos um pouco mais, devemos, à luz de detalhes narrados pelos evangelistas, considerar os obstáculos que impediam Nicodemos de render-se inteiramente a Cristo. Entre os fariseus, naturalmente, esse era por Nicodemos um título de honra entre seus compatriotas. O evangelista, porém, não lhe atribui em função da honra, mas, ao contrário, realça como um obstáculo a sua ousada e espontânea visita a Cristo. Daí sermos lembrados de que os imponentes deste mundo são, na maioria das vezes, apanhados nas piores armadilhas. Aliás, vemos muitos deles tão firmemente presos que sequer bafejam a mais ínfima oração ao céu em toda a sua vida. Em outro lugar, explicamos por que eram chamados fariseus, pois se vangloriavam de ser os únicos intérpretes da lei, como se possuíssem a essência e o significado oculto da Escritura, e por esta razão se chamavam perushim, ainda que os essênios granjeassem a reputação de ser santos em decorrência de sua vida mais austera, eram como eremitas, renunciaram à vida e costumes comuns dos homens, e por isso a seita dos fariseus era tida na mais elevada consideração. Além disso, o evangelista não menciona apenas que Nicodemos fazia parte da ordem dos fariseus, mas também era um dos líderes máximos de sua nação. 2. Ele veio ter com Jesus à noite. À luz do fato de vir à noite, inferimos que ele era bastante tímido. Seus olhos nada mais viam senão sua distinção pessoal. Também pode ser que tenha sido impelido pela vergonha, porquanto os homens ambiciosos acreditam que sua reputação é arruinada se uma vez descem do pedestal de mestres para a categoria de alunos. Não há dúvida de que o mesmo se ensoberbeceu com a fútil opinião de que era um erudito. Em suma, uma vez que nutria
um elevado conceito acerca de si mesmo, não suportava a ideia de resigná-lo de vez. E, não obstante despontar nele alguma semente de piedade, pois ouvindo que um profeta de Deus chegara, ele não faz pouco nem negligencia o ensino trazido do céu e se comove de certo desejo pelo mesmo, desejo este emanado simplesmente do temor e reverência por Deus. Muitos se sentem excitados por uma leve curiosidade, inquirindo sofregamente por novidades, mas não há dúvida de que a religião e certa percepção da consciência impeliram Nicodemos a querer conhecer a doutrina de Cristo de uma forma mais pessoal e direta. E ainda que essa semente há muito estivesse oculta e morta, depois da morte de Cristo, produz tal fruto como ninguém jamais haveria esperado. 19:39. Rabi, sabemos, estas palavras equivalem àquela sua expressão. Rabi, sabemos que tu vieste como mestre, visto porém que os homens eruditos eram então comumente chamados Rabi, Nicodemos primeiro saúda o Cristo na maneira usual, atribuindo-lhe o título ordinário e subsequentemente declara que aquele que exercia o ofício de mestre era enviado de Deus, e deste princípio depende toda a autoridade dos mestres na igreja, pois é tão somente na palavra de Deus que devemos aprender a sabedoria, e por isso ninguém mais se deve ouvir para a salvação senão aqueles por cuja boca Deus fala. E devemos observar que, embora a religião estivesse profundamente corrompida e quase que subvertida entre os judeus, sempre mantiveram o princípio de que a nenhum homem era lícito ensinar, a menos que o mesmo viesse de Deus. Visto, porém, que ninguém se vangloria mais arrogante e categoricamente de seu título divino do que os falsos profetas, eles precisam ser testados pelo espírito de discernimento. Consequentemente, Nicodemos acrescenta que é indubitável que Cristo tenha sido enviado por Deus, pois este exibia nele seu poder com tal virtude que não se pode negar que Deus estava com ele. Ele toma como matéria axiomática que Deus não costuma operar senão através de seus ministros, para que assim pudesse pôr seu zelo sobre o ofício que lhes confiara. E ele está certo, pois Deus sempre designou os milagres para que fossem selos de sua doutrina. Ele está também certo em reconhecer Deus como único autor dos milagres, quando diz que ninguém pode fazer tais sinais a não ser que Deus esteja com ele. Equivale dizer que não eram atos humanos, senão que o poder de Deus reinava e permanecia nitidamente neles. Numa palavra, os milagres têm um duplo resultado: preparar-nos para a fé e então imprimir maior fortalecimento naquele que tem sido concebido pela palavra. E assim Nicodemos apropriou-se corretamente da primeira parte, visto que à luz dos milagres ele reconhece Cristo como legítimo profeta de Deus. Não obstante, isso parece inclusivo, porque já que os profetas, como se estivesse através de sinais genuínos, provando ser ministros de Deus, que diferença haverá entre a verdade e a falsidade, se porventura a fé dependesse de milagres? Aliás, Moisés declara expressamente que dessa forma somos testados e se de fato amamos a Deus, Deuteronômio 3:3. Conhecemos também a advertência de Cristo, bem como a de Paulo, ou seja, que os crentes devem precaver-se dos sinais mentirosos pelos quais o anticristo ofusca muitos olhos. Mateus 22:24. Minha resposta é que isto é feito pela justa permissão de Deus, a fim de que os que merecem sejam enganados pela astúcia de Satanás. Digo, porém, que tal fato não impede que o homem de Deus se manifeste aos eleitos através de milagres, aos quais costumam ser-lhes uma valiosa confirmação da genuína e sã doutrina. E assim Paulo se gloria de que seu apostolado era confirmado por meio de sinais e prodígios, 2 Coríntios 2:12. Portanto, por mais que Satanás tente manter Deus envolto em trevas, contudo, quanto os olhos se abrem e a luz da sabedoria espiritual resplandece, os milagres são atestados bastante fortes da presença de Deus, conforme Nicodemos aqui declara. 3. Em verdade te digo. Cristo repete a expressão em verdade, amém, com o intuito de atrair a atenção, pois quando está para falar do mais importante e mais sério de todos os temas, realmente precisa fazer Nicodemos mais atento. De outra forma, ele poderia ouvir
todo esse discurso displicente e levianamente, tal pois é o propósito da dupla afirmação. Ainda que esse discurso pareça um tanto forçado e inoportuno, contudo era o modo mais adequado de Cristo começar, pois assim como é inútil semear sementes num solo sem cultivo, também a doutrina do Evangelho será negligentemente desperdiçada, a menos que o ouvinte seja antes despertado e devidamente preparado à obediência e instrução. Cristo percebeu que a mente de Nicodemos era tão cheia de espinhos e asfixiada por tantas ervas daninhas que dificilmente se encontraria ali espaço para um ensinamento espiritual. A presente exortação era, pois, como uma aradura e expurgá-lo a fim de que nada impedisse de o ensino frutificar. Portanto, lembremos-nos de que isso foi expresso a apenas um homem, a fim de que o Filho de Deus se nos dirija diariamente no mesmo teor. Pois qual de nós dirá se acha tão isento de afeições corruptas que não necessite de tal purificação? Se, pois, queremos progredir satisfatória e proveitosamente na escola de Cristo, então aprendamos a começar daqui, a não ser que o homem nasça de novo. Em outros termos, enquanto lhe faltar a coisa mais importante no reino de Deus, não creio que você realmente me reconheça como mestre, pois seu primeiro passo no reino de Deus é converter-se num novo homem. Visto, porém, que esta é uma passagem tão extraordinária, cada parte dela precisa ser detalhadamente examinada. Ver o reino de Deus vem a ser o mesmo que entrar no reino de Deus, como prontamente transparece no contexto. Mas estão equivocados aqueles que creem que o reino de Deus é o mesmo que céu. Antes é a vida espiritual cujo ponto de partida é a fé aqui e agora e que diariamente cresce em consonância com o progresso contínuo da mesma fé. O sentido, portanto, é que ninguém pode realmente unir-se à igreja e ser reconhecido entre os filhos de Deus sem que antes seja renovado. Portanto, este fato mostra de forma sucinta que é o princípio da vida cristã. Ao mesmo tempo, somos instruídos por esta expressão que desde o nascimento somos alienados e completamente estranhos ao reino de Deus, como igualmente existe uma perpétua oposição entre Deus e nós até que Ele nos transporte pela operação do Espírito no segundo nascimento. Pois a afirmação é geral e compreende toda a raça humana. Se Cristo dissesse a apenas um homem ou a uns poucos que não poderiam entrar no céu, a menos que nasçam de novo, poderíamos supor que isso apontava só para certa classe de pessoas, mas ele está se referindo a todos sem exceção, pois a linguagem é ilimitada e contém o mesmo teor de uma expressão de cunho universal como todo aquele que não nascer de novo. Além do mais, pelo termo nascer de novo, ele tem em mente não a reparação de uma parte, mas a renovação da natureza inteira. Daqui se deduz que não há em nós absolutamente nada que não seja defectivo, pois se a reforma é necessária na totalidade e em cada parte, então a corrupção deve ter se expandido por toda parte. Falaremos sucintamente sobre isso de maneira mais plena. Erasmo, seguindo a opinião de Cirilo, incorretamente traduziu o advérbio como de cima. Reconheço que em grego o significado é ambíguo, mas estou ciente de que Cristo falou a Nicodemos em hebraico. Neste caso não teria havido qualquer ambiguidade a confundir Nicodemos em sua infantil hesitação sobre o segundo nascimento da carne. É por isso que ele tomou as palavras de Cristo em nenhum outro sentido, senão que o homem tem de nascer segunda vez antes de ser recebido no reino de Deus. 4. Como pode um homem nascer? Ainda que a forma de expressão de Cristo não ocorra expressamente na lei e nos profetas, todavia, como renovação, é por toda parte mencionada na Escritura e constitui um dos princípios primordiais da fé, e se torna óbvio quão imperfeitamente instruídos eram os escribas de então na leitura das Escrituras. Certamente este homem não era o único negligente em desconhecer a graça da renegação. O elemento primordial na doutrina da piedade era negligenciado em razão de quase todos eles se acharem preocupados com vãs sutilezas. O papado atual nos exibe um exemplo similar
em seus teólogos, pois gastam toda a sua vida em profundas especulações, contudo conhecem menos acerca de tudo o que pertence ao culto divino, a certeza de nossa salvação ou a prática da piedade do que um sapateiro ou um agricultor conhece de astronomia. E o que é pior, deleitando-se com os mistérios exóticos, francamente desprezam o genuíno ensino da Escritura como algo indigno da categoria de mestres. Nem precisamos sentir-nos perplexos ante o fato de Nicodemos tropeçar numa palha, por assim dizer, pois é uma justa vingança divina que aqueles que pensam de si como sendo os mais excelentes e eminentes mestres, e para quem a simplicidade ordinária da doutrina é algo vil e vulgar, assustem-se diante de coisas mais ínfimas. 5. A não ser que o homem nasça da água. Esta passagem tem sido explicada de várias formas. Alguns acreditam que aqui se expressam distintamente duas partes da regeneração e que pelo termo água subentende-se a negação do velho homem, enquanto tomam o termo espírito como sendo uma nova vida. Outros pensam que há aqui uma antítese implícita, como se Cristo estivesse contrastando água e espírito, ou seja, elementos puros e líquidos, com a natureza terrena e animal do homem. Por isso, tomam este dito como sendo de caráter alegórico, a saber que Cristo estava recomendando a nos despir-nos de nossa pesada e insuportável massa de carne e nos tornarmos como água e ar, a fim de nos movermos para cima ou pelo menos não cairmos por terra sob um fardo tão pesado. Mas ambas as opiniões me parecem alheias à intenção de Cristo. Crisóstomo, com quem a maioria concorda, relaciona o termo água com o batismo. O significado então seria que por meio do batismo entramos no reino de Deus, porque então o Espírito de Deus nos regenera. Daí surgir a crença na absoluta necessidade do batismo para a esperança da vida eterna. Mas ainda que concordássemos que neste ponto Cristo está falando do batismo, não devemos forçar suas palavras a ponto de fazê-lo restringir a salvação ao sinal externo. Ao contrário, ele conecta água com o Espírito, porque sob este sinal visível ele testifica e sela a novidade de vida, a qual tão somente através de seu Espírito Deus efetua em nós. É verdade que somos excluídos da salvação se desprezarmos o batismo, e neste caso confesso ser ele necessário. É absurdo, porém, confinar ao sinal a certeza da salvação. No que diz respeito a esta passagem, não posso de forma alguma convencer-me de que Cristo esteja falando do batismo, porquanto isso teria sido inoportuno, e devemos ter sempre em mente o propósito de Cristo, o qual já explicamos como sendo o desejo de impelir Nicodemos à novidade de vida, porquanto não seria capaz de receber o Evangelho enquanto não começasse a ser um outro homem. Para sermos filhos de Deus, temos de nascer de novo, e que o Espírito Santo é o autor desse segundo nascimento é, pois, uma afirmação única e simples, pois enquanto Nicodemos sonhava com a regeneração, paligenesia, ou transmissão ensinada por Pitágoras, que imaginava que as almas, após a morte de seus corpos, entravam em outros corpos. Cristo, para libertá-lo desse erro, acrescenta a maneira de explicação que nascer segunda vez não é um evento que sucede naturalmente, e nesse ato ninguém se reveste de um novo corpo, mas nasce enquanto é renovado na mente e no coração mediante a graça do Espírito. Consequentemente, nosso Senhor empregou as palavras Espírito e água. No mesmo sentido, isso não deve ser tomado como sendo uma interpretação abrupta e forçada. Quando se menciona o Espírito da Escritura, uma forma frequente e comum de expressão é acrescentar a palavra água ao fogo para expressar seu poder. De vez em quando ouvimos de Cristo batizando com o Espírito Santo e com fogo, quando fogo não significa algo distinto do Espírito, mas simplesmente mostra a natureza de seu poder em nós. É uma questão de pouca importância anteceder ele a palavra água. Quer dizer simplesmente que esta frase flui mais facilmente que outra, já que uma afirmação clara e direta segue a metáfora. É como se Cristo dissesse que ninguém será filho de Deus enquanto não for renovado pela água, e que essa água é o Espírito que nos purifica de uma nova forma e que, mediante seu poder derramado sobre nós, nos comunica a energia da vida celestial, quando por natureza somos completamente estéreis,
e com o fim de reprovar a Nicodemos em razão de sua ignorância, Cristo muito apropriadamente usa uma forma de linguagem comum à Escritura, pois Nicodemos deve, por fim, ter reconhecido que o que Cristo dizia fora tomado do ensino ordinário dos profetas. Pelo termo água, pois subentende-se simplesmente a purificação e vivificação interior efetuadas pelo Espírito Santo. Tampouco é incomum empregar-se a conjunção e explicitamente quando a última sentença é uma explicação da primeira, e também o contexto me apoia, pois quando Cristo adiciona imediatamente a razão, porque temos que nascer de novo, ele mostra, sem mencionar a água, como a novidade de vida que ele requer provém unicamente do Espírito. Por isso se deduz que não se deva separar a água de o Espírito. 6. O que é nascido da carne, ele mostra por meio de um contraste que o reino de Deus nos está fechado, a menos que se nos abra um acesso através de um novo nascimento, pois ele toma como fato irrefutável que não podemos entrar no reino de Deus, a menos que sejamos espirituais. Portanto, segue-se que todos nós estamos naturalmente banidos do reino de Deus, destituídos da vida celestial e escravos da morte. Além disso, quando Cristo aqui argumenta que os homens têm que nascer de novo, visto que são simplesmente carne, ele indubitavelmente envolve toda a raça humana sob o termo carne. Carne significa neste texto não o corpo, mas a alma e, consequentemente, cada parte dela. Os teólogos papistas se mostram estúpidos restringindo-a àquela parte a que chamam sensual, pois o argumento de Cristo teria sido, neste caso, inepto para necessitarmos de um segundo nascimento, visto que uma parte de nós é corrupta. Mas se carne for contrastada com o espírito como algo deteriorado com o que é sadio, algo torto com o que é reto, aquilo que é poluído com o que é santo, o imundo com o que é puro, podemos prontamente concluir que toda a natureza humana está em uma só palavra condenada. Cristo, portanto, está dizendo que nosso entendimento e razão estão corrompidos, já que são carnais, e que todas as afeições do coração são depravadas e perversas, já que também são carnais. Aqui, porém, pode-se suscitar uma dificuldade a saber, visto que a alma não é gerada por geração humana, em nossa parte principal não nascemos da carne. Isso tem levado muitos a pensarem que não só no nosso corpo, o corpo tem sua origem em nossos pais, mas que nossas almas também são geradas por propagação. Pois absurdamente imaginava-se que o pecado original, que propriamente se acha sediado na alma, seria propagado de um só homem a toda a sua posteridade, a menos que todas as almas emanassem de sua alma, como de uma fonte. E, de fato, à primeira vista, as palavras de Cristo parecem sugerir que somos carne justamente porque nascemos de carne. Respondo que as palavras de Cristo outra coisa não significam senão que, ao nascermos, somos todos carnais e que, desde que entramos neste mundo como mortais, outra coisa nossa natureza não tem provado ser senão o que é carne. Ele está simplesmente fazendo distinção entre a natureza e o dom sobrenatural, pois a corrupção de todo o gênero humano, só na pessoa de Adão, não precedeu de geração, mas da ordenança de Deus. Como num só homem ele nos ordenou a todos, assim também nele privou a todos nós de seus dons. Portanto, não recebemos nosso vício e corrupção de nossos pais, mas somos todos igualmente corrompidos tão somente em Adão, porque imediatamente após sua queda, Deus retirou da natureza humana o que ele havia dado. Aqui surge outra dificuldade. É indiscutível que a nossa natureza degenerada e viciada ainda permanece algum resquício dos dons divinos. Portanto, segue-se que não somos pervertidos em todas as partes. A solução é simples, ou seja, os dons que o Senhor nos deixou após a queda são indubitavelmente dignos de louvor, julgados em si mesmos. Visto, porém, que o contágio do mal permeia todas as partes, em nós nada se achará puro e livre de toda e qualquer mácula. Que algum conhecimento de Deus nos seja inerente, que alguma distinção entre o bem e o mal esteja gravada em nossas consciências, que tenhamos a capacidade de prover sustento para a nossa presente vida, que, em suma, exaltamos os brutos de muitas formas, é por si só excelente, visto que procede de Deus. Todas essas coisas, porém, estão poluídas em nós
Assim como o vinho que ficou completamente deteriorado e contaminado pelo mau cheiro dos seus odres perde a amenidade de seu aroma e tem um sabor amargo e horrível, pois o conhecimento que ora permanece nos homens nada é senão terrível fonte de idolatria e de todas as superstições. O juízo de escolher e distinguir as coisas é em parte cego e tolo e em parte imperfeito e confuso. Todo esforço que temos é despendido em vaidade e trivialidades, e a própria vontade se precipita de ponta cabeça com um intenso ímpeto para o mal. E assim em toda a nossa natureza não existe sequer uma partícula de retidão. E por isso fica evidente que temos de ser formados para o reino de Deus através de um segundo nascimento. E o significado das palavras de Cristo é esse: visto que a pessoa que só nasce do ventre de sua mãe é carnal, então ela deve ser moldada de novo pelo Espírito para que comece a ser espiritual. E a palavra Espírito é aqui usada em dois sentidos: para a graça e para o efeito da graça. Em primeiro lugar, Cristo está nos ensinando que o Espírito de Deus é o único autor de uma natureza pura e reta, e a seguir ele diz que somos espirituais, visto que somos renovados por seu poder. Não, capítulo 3, do 7 ao 12. Não te admires por eu te dizer, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser isso? Respondeu Jesus e lhe disse: tu és mestre de Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos do que sabemos e testificamos do que temos visto, e não aceitais nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? 7. Não te admires. Os comentaristas têm torcido esta passagem de várias formas. Alguns pensam que ela constitui um libelo contra a estupidez de Nicodemos e dos que pensavam como ele, como se Cristo estivesse dizendo que não havia nada de surpreendente nisso, se antes não tomassem posse do mistério da regeneração celestial, visto que nem mesmo na ordem natural compreendiam a razão das coisas sensíveis. Outros elaboram um significado um tanto engenhoso, mas muitíssimo forçado a saber que, assim como o vento sopra livremente, também somos postos em liberdade pela ação regenerada do Espírito, e assim, livres de jugo do pecado, podemos correr voluntariamente para Deus. Igualmente estranha ao pensamento de Cristo é a sugestão de Agostinho, ou seja, que o Espírito de Deus opera como lhe apraz. Crisóstomo e Cirilo têm algo melhor, ou seja, que a comparação é tomada do vento e se aplica a esta passagem assim: embora sua força seja sentida, sua origem e causa são ocultas. Ainda que não discorde muito da opinião deles, contudo tentarei explicar o pensamento de Cristo mais clara e solidamente. Meu ponto de partida é o fato de Cristo tomar por empréstimo uma comparação da ordem da natureza. Nicodemos considerou incrível o que ouvira acerca da regeneração e da nova vida, porquanto o modo dessa regeneração ia além de sua compreensão. Com o fim de resolver tal sorte de dificuldade, Cristo lhe ensina que mesmo na esfera da vida física nos deparamos com o maravilhoso poder de Deus, cujo princípio está oculto, pois todos recebem do ar a sua respiração vital, ainda que o movimento do ar nos seja imperceptível. Contudo, não sabemos de onde ele vem nem para onde vai. Se nesta vida frágil e transitória Deus age tão poderosamente que nos arranca a admiração à vista de seu poder, quão absurdo é querer medir pela tacanha a apreensão de nossa mente sua operação secreta na vida celestial e supernatural, não crendo em nada mais além daquilo que vemos. Portanto, quando Paulo explode com indignação contra aqueles que rejeitam a doutrina da ressurreição com base na aparente impossibilidade de um corpo que ora se acha sujeito à putrefação, ser outra vez revestido com a bem-aventurança e imortalidade, depois de se achar reduzido a pó e a nada, ele os reprova, acusando-os de estupidez em não considerarem
o similar poder de Deus que age num grão de trigo, porquanto a semente não germina enquanto não chega ao estágio de putrefação. 1 Coríntios 15, 36. Eis aqui a portentosa sabedoria que arrancou de Davi, exclamação no Salmo 104, 24. Portanto, são extremamente estúpidos aqueles que, ante a inspiradora ordem comum da natureza, não elevando um pouco mais alto sua vista para reconhecerem que a mão de Deus é muito mais poderosa no reino espiritual de Cristo. Além disso, quando Cristo lhe adverte a não se maravilhar, não se deve entender como se estivesse nos ordenando a desprezar tão esplêndida obra de Deus. Obra esta digna da mais sublime admiração. Antes, ele quer dizer que não devemos ficar fascinados com um espanto tal que nossa fé venha a ser prejudicada, pois muitos rejeitam como não passando de fábula e que acreditam ser por mais elevado e difícil. Em outros termos, não nutramos dúvida ante ao fato de que o Espírito de Deus pelo Espírito de Deus somos remodelados e feitos um novo homem, ainda que a forma como Deus o faz nos seja oculta. 8. O vento sopra onde quer. Estritamente falando, não significa que seu sopro seja voluntário, mas porque o movimento é livre, errante e suscetível de mudanças, pois o ar às vezes toma essa direção e às vezes aquela. E tal fato é relevante, pois se ele soprasse numa só direção, como faz a água, seria menos portentoso. Assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. A intenção de Cristo é que o movimento e a operação do Espírito de Deus não seja menos perceptível na renovação do homem do que o movimento do ar nessa vida terrena e externa. Seu modo, porém, é oculto, portanto, seremos ingratos e mesquinhos se não venerarmos o incompreensível poder de Deus na vida celestial, da qual ele nos revela um exemplo tão extraordinário neste mundo, e se lhe atribuirmos menos em restaurar a salvação de nossas almas do que em preservar o estado de nossos corpos. A aplicação será um pouco mais clara se formularmos a sentença: assim é o poder e eficácia do Espírito Santo no homem renovado. Número 9. Como pode ser isto? Percebemos aqui qual era a principal dificuldade de Nicodemos. Tudo que ele ouvia lhe parecia extravagante, porque ele não entendia de modo para nós, não entendia seu modo. Para nós não há pior obstáculo do que o nosso orgulho pessoal, pois sempre queremos ser mais sábios do que somos, e por isso rejeitamos com diabólico orgulho tudo quanto nossa própria razão não pode explicar, como se fosse justo limitar o infinito poder de Deus segundo nossa tacanha e capacidade. Em certa medida, é justo inquirirmos sobre o método e a razão das obras de Deus, contanto que seja com sobriedade e reverência. Nicodemos, porém, rejeita como se fosse uma fábula, objetando que não a ouvia como algo possível. Examinaremos este tema de modo mais minucioso no capítulo 6, 10. Tu és mestre de Israel. Ao perceber que estava desperdiçando seu tempo e energia instruindo um homem tão orgulhoso, Cristo passa a repreendê-lo. Indubitavelmente, com tal classe de pessoas, nenhum ensino jamais logrará progresso enquanto não se destruir a perversa confiança com que se sentem enfatuadas. Além do mais, essa é uma objeção muito apropriada para subjugar seu orgulho, pois Cristo critica sua ignorância justamente sobre o assunto do qual pensava ser mais bem informado e mais sábio. Ele acreditava ser importante e inteligente não admitir o impossível, porquanto a pessoa que aceita algo com base na palavra de outrem, antes de ponderar bem, é insensatamente crédula. No caso de Nicodemos, porém, com sua magistral arrogância, o que é ridículo, portanto, se encontra mais perdido acerca dos princípios rudimentares do que qualquer aluno. Uma dúvida como essa é vil e vexatória, pois que região é a nossa
que conhecimento de Deus, que norma da reta conduta, que esperança da vida eterna, se não cremos que a pessoa é renovada pelo Espírito de Deus, há certa ênfase, pois, na palavra isso, uma vez que a Escritura literalmente insiste sobre esta parte da doutrina, ela não deve ser ignorada mesmo pelos mais novatos. Daí ser totalmente intolerável que uma pessoa que professa ser mestra na igreja de Deus seja ignorante e inábil nela. 11. Nós falamos do que sabemos. Alguns aplicam isso a Cristo e a João Batista, outros afirmam que o plural substitui o singular, mas não tenho dúvida de que Cristo está se juntando a todos os profetas de Deus e falando por todos eles, pois os filósofos e outros mestres conceituados muitas vezes expressam trivialidade de sua própria invenção. Cristo, porém, alega como sendo peculiar a ele e a todos os servos de Deus o fato de não proclamarem nenhuma doutrina senão a que é infalível. Deus não os enviou para que tagarelassem sobre coisas desconhecidas ou duvidosas, mas os educa em sua escola para que transmitam a outros o que dele aprenderão pessoalmente. Além do mais, visto que Cristo, em seu testemunho, recomenda-nos a infalibilidade de sua doutrina, ele ordena a todos os seus ministros uma norma de modéstia, a fim de que não transmitam suas próprias filosofias ou conjecturas, nem publiquem invencionices humanas que nada têm de sólido, senão que apresentem um testemunho puro e fiel de Deus. Que cada um, pois, considere o que o Senhor lhe revelou, de modo que ninguém avance para além dos limites de sua fé, e finalmente que ninguém permita a si mesmo falar algo senão o que ouviu dos lábios do Senhor. Deve-se observar também que aqui Cristo confirma sua doutrina com um juramento para que ela exerça plena autoridade sobre nós. E não recebeis nosso testemunho, adiciona-se isto para que o Evangelho não enfrentasse a ingratidão humana, pois ainda que a verdade de Deus encontre poucos que creiam nela e por toda parte seja rejeitada pelo mundo, nós devemos evitar o mínimo que seja de desprezo à sua majestade e torná-la menos estimada por quase todo o mundo, menosprezando-a e obscurecendo-a pela impiedade. Ora, embora o significado das palavras seja simples e direto, deve-se deduzir da passagem uma dupla lição. A primeira consiste em que a fé no Evangelho não deve causar espanto entre nós, se porventura contar com poucos discípulos da terra, como se Cristo dissesse: embora não aceitais minha doutrina, ela permanece infalível e final, pois a incredulidade humana jamais impedirá Deus de manter-se sempre fiel. A outra consiste no fato de que aqueles que em nossos próprios dias recusam crer no Evangelho não escaparão impunes, pois a verdade divina é inviolável. Devemos armar-nos com esse escudo para que possamos perseverar em obediência ao Evangelho em oposição à desobediência dos homens. De fato, deve-se manter esse princípio para que nossa fé permaneça fundamentada em Deus. Mas quando temos Deus como nosso Criador, é preciso, como se nos erguêssemos acima dos céus, ousadamente calcar aos pés o mundo inteiro e não sermos confundidos pela incredulidade de quem quer que seja. Aprendemos da censura de Cristo que seu testemunho não é recebido, que o destino, por assim dizer, a palavra de Deus tem sido em todos os tempos que ela logra aceitação apenas entre uns poucos, pois a expressão não aceitais se relaciona com a maioria, com quase toda a sociedade humana. Não há razão, pois, porque a escassez de crentes hoje nos perturbe. 12. Se vos falei das coisas terrenas, Cristo conclui que Nicodemos e os que pensam com ele deveriam se envergonhar caso não atingissem o devido progresso na doutrina do Evangelho, pois ele mostra que não é culpa sua que todos não sejam devidamente treinados, visto que ele desceu à terra para nos fazer subir ao céu. É um erro muito comum que os homens queiram ser instruídos de maneira sutil e escolástica. Essa é a razão por que uma parte tão grande gosta de especulações soberbas e confusas e porque a maioria subestima o Evangelho, já que não encontram nele linguagem pomposa que encante seus ouvidos e assim não se dignam de entregar-se ao estudo de uma doutrina comum e humilde, mas quão perverso
é que dediquemos menos reverência ao discurso de Deus só porque não se nivela a nossa ignorância. Saibamos que é por nossa causa que o Senhor balbucia conosco a Escritura num estilo deselegante e comum. Quem quer que diga que se sente ofendido com tal mesquinharia ou argumentos como desculpas para não sujeitar-se à palavra de Deus, não passa de um mentiroso, pois aquele que não consegue abraçar a Deus num amorável amplexo, quando ele se acha perto, certamente não galgará a ele quando ele se achar acima das nuvens. As coisas terrenas, há quem explique esta sentença como sendo os rudimentos da doutrina espiritual, pois a renúncia é um gênero do primeiro estágio no exercício da piedade. Concordo antes que aqueles que apontam para a forma de ensino, pois ainda que todo o discurso de Cristo fosse de cunho celestial, todavia ele falava de maneira tão rústica a fim de que seu estilo pudesse adequar-se a certo sentido terreno. Além do mais, estas palavras não devem restringir-se a único discurso, pois o método ordinário de Cristo de ensinar isto é, com comum simplicidade, aqui se contrasta com o exibicionismo e brilhantismo a que os homens ambiciosos se apegam tanto. 3:13-18. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por intermédio dele. Aquele que nele crê não é julgado, aquele que não crê nele já foi julgado, porquanto não creu no nome unigênito, Filho de Deus. 13. Ninguém subiu ao céu,